Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando. Estou gravando esse vídeo logo após a derrota do Brasil para o Paraguai por 1 a 0 nas eliminatórias. Falar um pouco mais sobre o que foi a seleção brasileira nesses dois jogos da data FIFA, tanto o jogo contra o Equador quanto esse jogo contra o Uruguai, o Paraguai no caso. Então já peço você dar o like aqui no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e dar aquela força divulgando esses e os demais vídeos do canal para ajudar quem está começando. E assim, eu falei no vídeo pré-data FIFA, né, pré os jogos, falando sobre que o Brasil não bastava só vencer, tinha que ter um desempenho melhor, mostrar evolução. E assim, não conseguiu os resultados que precisava, pois só venceu um dos dois jogos, precisava vencer os dois. Como também o desempenho, pelo amor de Deus, que negócio pavoroso. Numa data FIFA, o Brasil tentar acalmar um pouco o ânimo das críticas sobre o trabalho do Dorival, sobre os jogadores. No final das contas, só aumentou. Só serviu para aumentar ainda mais a crise da seleção brasileira, especialmente pós-Copa do Mundo, todo o péssimo planejamento e também esse começo do trabalho do Dorival, que começou de maneira promissora nos jogos contra a Inglaterra e a Espanha, que desde então vem só decaindo cada vez mais. E olha, se não tomar cuidado, eu não sei quem vai ser o próximo, mas eu não tô achando que o Dorival vai durar muito não, se as coisas continuarem desse jeito, hein? Rapaz, ano que vem o Dorival vai estar assumindo o seu time quando o seu técnico no começo da temporada vai cair. Tome cuidado. Mas falando sério, pô, o jogo contra o Equador, um Brasil que defensivamente sofreu pouco, se defendeu melhor do que vinha se defendendo, até também porque o ataque do Equador é um negócio pavoroso também. Pelo amor de Deus, o time é bom assim na defesa, tem bons jogadores no meio, agora no ataque, nossa, inofensivo demais. A única chance que teve também o Alisson apareceu bem, depois foi o Marquinhos só em cima da linha. Um jogo que o Brasil pouco sofreu, mas também ofensivamente produção baixíssima. Arranca um gol ali com o Rodrigo, mas um jogo pouco inspirado do ataque. Fez o básico ali no primeiro tempo fazer 1 a 0, não criou tanto assim. E no segundo tempo, cara, praticamente 45 minutos de nada. O Brasil recuado demais, jogando em casa, uma postura defensiva. Você vê que tal sentou em cima do resultado, viu que o Equador também não ia ter força para empatar. E foi aquilo, o Brasil não tinha força para fazer 2 a 0 e também o Equador não tinha força para empatar o jogo. Tanto que o Brasil foi vaiado no final do jogo e vaiado com méritos. Mas conquistou a vitória, que era importante, né? Precisava vencer. E agora foi pro jogo contra o Paraguai, defensores do Chaco lotado. Paraguai que agora sob o comando do Alfaro, vale a pena ficar de olho, porque ele é um bom técnico, seleções sabem montar times assim, competitivos, especialmente do ponto de vista defensivo. O Equador ele levou para a última Copa, a Costa Rica na Copa América fez uma campanha surpreendente, com toda a situação da equipe, renovação. Foi uma campanha, inclusive segurou um empate contra o Brasil. E de novo, a segunda vez que ele enfrenta o Dorival, a segunda vez que ele leva melhor, né? Primeiro empate sob o comando da Costa Rica, agora vencendo sob o comando do Paraguai. O Brasil também, o primeiro tempo horrível dos dois times, mas no Paraguai é desesperado. O Paraguai tem muitos problemas ofensivos. Pra você ter uma ideia, o Paraguai só tinha feito um gol nas eliminatórias até aqui. Igualou sua quantidade de gols hoje, com o golaço do Diego Gomes, jogador promissor do futebol paraguaio, vale a pena ficar de olho. Uma bela trivela ali, um três dedos. E o Brasil ofensivamente nulo. Laterais poucos aparecendo. Coitado do Endrick, acho que sendo mal utilizado, ele voltando muito, sabe? Eu senti falta de mais jogadas que colocassem o Endrick para atacar a defesa do Paraguai em velocidade. A defesa do Paraguai é lenta, eu senti mais falta disso. Mas os sentindo falta de uma referência mais presente. O meio campo também pouco criativo, um time muito estático, muito parado, sabe? Faltando movimentação, uma rotação muito abaixo. Um Paraguai que conseguiu se defender bem, até porque o ataque brasileiro era péssimo. E quando teve a chance, foi lá e fez seu gol. Coisa patética, o Bruno Guimarães no lance do gol. Nossa, parecia uma criança jogando com o adulto. E mais uma vez, outra péssima atuação dele. Ele é driblado facilmente. A entrada da área estava livre, então quando o corte acontece, você vê que o Paraguai tinha todo o tempo do mundo. E ele consegue limpar, dar um belo 3D do Alisson, não consegue chegar para defender. E 1 a 0 e assim, no segundo tempo, o Brasil, com as mudanças, o João Pedro entra melhor. Entra melhor com ele, ele tem mais presença de área, até fisicamente, e dando mais apoio. Luiz Henrique tentando fazer fumaça pelo lado direito. Assim, o Luiz Henrique é rápido e forte, mas assim, pedir para ele acertar mais de 2 jogadas é difícil, né? Porra! E o Brasil procurando bastante ele, até muitas vezes está com espaço. E o Vinícius Júnior péssimo, só teve um lance individual assim. Olha, uma atuação coletiva muito pobre. O Brasil até tem nem conseguiu fazer uma real pressão em cima do Paraguai. Teve uma outra jogada de perigo,
O Gatito faz uma boa defesa no chute do Vinícius Júnior, mas também não foi tão exigido assim, né? E o Paraguai também não conseguiu levar perigo com o do Alisson, teve uma cobrança de escanteio, quase um gol contra. Mas assim, o segundo tempo também tenebroso. Tenebroso. O Paraguai foi também fazendo cera, a arbitragem deixando. A derrota, sendo honesta, está merecida pelo mau futebol do Brasil. O Paraguai foi muito competente em se defender bem. E com o Alfaro deve ser uma seleção mais competitiva a partir de agora. Empatou com o Uruguai fora e venceu o Brasil sem sofrer gol em nenhum dos dois jogos. E, cara, assim, antes de falar individualmente de alguns jogadores, tem que falar sobre o trabalho do Dorival, né? É uma seleção sem identidade alguma ofensiva, um time muito estático, ele não consegue fazer as laterais terem algum protagonismo no jogo, terem alguma participação real. A saída de bola muito travada, o time no primeiro tempo muito estável, no segundo tempo mais movimentação, mas um pouco mais de aproximação. Melhorou um pouco, ainda assim abaixo. E cara, foi até o Vitor Sérgio Rodrigues da TNT Sports que comentou uma vez que assim, se tá todo mundo mal, se tá todo individual abaixo, é porque tem um grande programa coletivo aí. A seleção brasileira coletivamente com o Dorival inexiste. Defensivamente, sofreu menos nesses jogos contra Equador e Paraguai do que sofreu na Copa América. Mas tem que dar o contraponto que Equador e Paraguai são duas seleções com muitos problemas ofensivos. Fica a dúvida se realmente houve uma melhora ou é também por parte das dificuldades dos rivais. E como seria essa seleção com um adversário que tenha mais qualidade ofensiva. Mas, assim, um trabalho muito pobre no Dorival, muito decepcionante. No ponto de vista coletivo, essa seleção está competindo forte com aquela do Dunga na segunda passagem, que também era um negócio pavoroso, tenebroso, coisa feia de se ver. E, cara, não existe nada ofensivamente, é um grande nada. Ele tenta ali encaixar de alguma maneira Rodrigo e Vinícius Júnior, mas também não está conseguindo, não consegue extrair o melhor de jogadores. Então, cara, tá uma situação muito difícil e eu não tô vendo muito perspectiva de que ele vai conseguir sair dessa, não. Olha, a minha visão, talvez tá fazendo depois do jogo, uma visão bem negativa sobre o futuro do Dorival na seleção brasileira. O trabalho aqui só evolui, não tá havendo evolução, e tem que criticar também as escolhas dele, tanto de substituições quanto de convocação também. E agora entrando mais individual, e assim, o Alisson. Cara, no primeiro jogo, o jogo ele foi pouco exigido, né? O Brasil teve praticamente, contando os dois jogos, teve duas bolas na direção do gol. Primeiro contra o Equador, ele até salva, e essa um chutaço de trivela que não pega. E é aquilo. Então, ele só vai mudar a visão que uma grande maioria da torcida tem dele quando o Brasil for campeão de alguma coisa que ele tem participação importante. Aí muda. Até lá vai ser isso. Qualquer bola que entrar vai sempre ter falar coisas sobre ele. O Ederson poderia ganhar chance? Poderia. O problema é que o Ederson, quando tem chance na seleção brasileira, ele mostra porque o Alisson é titular. O Bento foi se esconder na Arábia, aí complica também. Hoje não tem nenhum outro goleiro brasileiro realmente pronto para desafiar eles. Vamos ver no futuro se surge alguém, o Carlos Miguel, ver se cresce na Inglaterra, ou quem sabe o Neneca da vida, aí surge e possa desafiar essa posição. Na lateral direito, o Danilo, cara, muito nulo, né? Nos dois jogos, os dois jogos pediu um lateral com mais participação ofensiva. Sou um grande fã do William, ao ponto de ser titular da seleção? Não, mas cara, se levou ele, tinha que ter colocado em algum momento, tinha que ter dado chance para ele. A seleção pedia e muito um lateral direito que participasse mais de jogo ofensivamente. O Danilo hoje ele é muito mais um zagueiro, defensivamente ele é seguro e tudo mais. Mas, cara, foram duas partidas que precisavam dele, coisas que ele não oferece mais. Não é mais o Danilo da época do Santos que oferecia isso. É o Danilo hoje que é um bom zagueiro, mas como lateral direito, ainda mais com uma seleção que, em parte de vista ofensiva, tantas dificuldades, pedia um jogador de característica diferente, pedia uma chance pro William, para ele tentar fazer algo novo. Na zaga, até pelo desfalque do Militão, assim, o Bremer não ser convocado é um grande de um erro. Junto com o Militão e o Gabriel Magalhães são os melhores zagueiros brasileiros hoje no mundo faz algum tempo. Gabriel Magalhães para mim foi ok nos dois jogos, é um dos poucos jogadores que para mim não tem que criticar. O zagueiro Marquinhos, impressionante como ele é frouxo. Pelo amor de Deus, eu vejo o Marquinhos, seleção brasileira, para mim é sinônimo de derrota. O Thiago Silva deu uma carreira para esse daí na seleção, que é brincadeira. Para mim não deveria ser titular, não deveria ser intocável como ele é. E eu não sei nem se ele deveria ser convocado. Na lateral esquerda, o Arana também sofre pelas questões de organização da seleção brasileira, mas, cara, pouco faz também. E o Wendel também, quando tem chance, também pouco faz. A lateral esquerda é um grande problema da seleção, as duas laterais são, você não tem um nome contestável. Na direita você ainda tem o Ian Couto surgindo bem, mas na esquerda tá mais difícil surgir um nome que consiga, sabe, animar um pouco mais pro futuro. O volante, eu achei o André bem contra o Equador,
mas hoje contra o Paraguai muito apagado, uma atuação bem discreta. O Bruno Guimarães, cara, assim, por que ele é titular? O Bruno Guimarães do Newcastle, do Atlético Paranaense, do Lyon, pô, baita jogador, eu sou fã. O Bruno Guimarães da seleção brasileira é um negócio patético. Porra, vergonhoso. Ele não. Cara, parece que ele joga borrado em campo, com todo respeito. Eu gosto do atleta, mas zero personalidade, marcação nula, tipo, não se aparece pro jogo, não chama a responsabilidade como ele chama no clube dele. É, outro jogador, parece que joga com medo. Pra mim não deveria ser titular. Cara, sendo bem honesto, eu não sei se ele deveria ser convocado, porque as atuações dele pela seleção brasileira, especialmente pós-Copa, na Copa também ele foi mal. Cara, são muito ruins, é muito mesmo. O Gerson entra. Ah, cara, o problema do Gerson, pra mim o melhor do Gerson não é como volante. Ele quando ele entra na seleção, ele entra muito mais como um segundo volante. Pra mim não é o melhor dele, ainda mais vendo a seleção. Cara, falta um pouco mais de intensidade pro Gerson em alguns momentos, né? Falta dar um pouco mais de negócio pro alto, né? Eu acho que ele renderia e poderia ser mais útil na seleção jogando mais à frente. Eu acho que como segundo volante falta mais isso, falta mais intensidade, falta mais pegada nele. Porra, com todo respeito, mas meio pica-sonsa demais em alguns momentos. Aí a gente vai é, indo pro setor mais ofensivo. O Rodrigo tentou, fez um gol. Se você vê que ele tenta chamar um pouco mais a responsabilidade, mas é um cara que sofre muito a falta no coletivo. É um jogador que parece em alguns momentos, sabe, meio perdido. Ele e o Paquetá, pra mim, são dois jogadores que o falta de um coletivo mais ajustado prejudica demais o jogo deles, pois em vários momentos eles parecem meio perdidos em campo, em movimentação, etc., sobre como as trocas de posições, o que eles devem fazer. Se bem que o Paquetá também hoje, pelo amor de Deus, é um jogo ruim também. Não tem nem o que salvar. Depois que ele tomou o cartão, parece que desconcentrou totalmente do jogo. Muitos erros técnicos de passe. Mas é isso, a falta de um coletivo ajustado são dois jogadores que sofrem muito com isso. Quem também sofre é o Vinícius Júnior, porque ele está muito dependente de individualidade, muitas vezes recebe na ponta, não tem o que jogar, o Arana aparecendo pouco no ataque, falta mais aproximação, mas assim, porra, com todo respeito, mas o Vinícius Júnior também jogando mal pra caramba individualmente, né? Porque, cara, contra o Equador ele foi anulado pelo Félix Torres. E assim, sou corintiano, cara, eu queria muito que o Félix Torres jogasse no Corinthians como ele joga no Equador, porque, porra, no Equador ele anula o Vinícius Júnior, no Corinthians, poxa senhora, em cada partida que é um Deus nos acuda pra quem tá assistindo. E também hoje contra o Paraguai mal, o Vinícius Júnior não conseguia passar no Paraguai qualquer, nenhum na marcação, levando a pior constantemente. É um jogador irreconhecível, parece estar sentindo o peso dessa responsabilidade, sente também o fato de não ter um coletivo que o ajude, que o potencialize o jogo, e ter uma seleção tão dependente da individualidade dele. Eu acho que ele sabe disso, e em alguns momentos ele força a jogada, porque ele também não vê outra solução além de ele tentar resolver as coisas e ele não está conseguindo. Então é uma sucessão de coisas que vai afetando o desempenho dele. O Endrick, como falei, foi mal novamente. Acho que é outro. Para mim, o quarteto ofensivo são quatro jogadores bons, mas que numa seleção tão bagunçada coletivamente não conseguem render. O João Pedro entrou bem. O Luiz Henrique, cara, ele é forte, ele é rápido, mas assim, tecnicamente ele estoura, né? Na verdade é essa. Contra o Equador foi mal. O Stupinan e principalmente o Hincapié, cara, parecia que estavam marcando uma criança quando ele ia pra cima deles, assim, uma diferença de nível muito grande. Quando o Paraguai ele entra, ele faz uma fumaça, ele jogando mais aberto, tenta partir pra cima, você vê que ele teve iniciativa, conseguiu um outro cruzamento assim, mas assim, pô, acertou duas, três jogadas em 20 tentativas. Muito erro técnico por parte dele. Um jogador que pode mais. O Lucas Moura não deveria estar convocado. Porra, estamos em 2024, o Dorival me convoca Lucas Moura para a seleção brasileira. Isso aí não tem explicação. O Dorival tem uma cota gratidão envolvendo os jogadores ali de São Paulo, que é um negócio difícil de defender. Já foi Rafael, já foi Pablo Maia, agora o Lucas Moura, o Beraldo de titular, mesmo não jogando bem na seleção. Cara, ele tem que estar muito preso nessa mentalidade de clube, de gratidão, que é muito comum em técnicos de clube. E não é óbvio que ele não ia fazer nada. Alguém achou mesmo que o Lucas Moura ia fazer alguma coisa na seleção em 2024? Não fez nem lá atrás, pô, imagina agora. E o Estevão eu queria ter visto mais minutos. Eu acho que muitos dos minutos que tanto o Luiz Henrique e especialmente o Lucas Moura tiveram, eu gostaria que ele tivesse. Muito difícil falar alguma coisa, ainda mais que entrou em contextos ruins. Hoje foi um contexto total desespero.
então até é difícil falar alguma coisa dele, mas é um jogador que tem muito potencial. É um diamante por tudo que a gente está vendo que ele faz no Palmeiras. Mas assim, uma seleção muito pobre, tem uma sequência de 2 jogos na próxima data FIFA, também que é a mamata da mamata, pega o Chile e fora de casa, que perdeu para a Bolívia, e pega o Peru em casa, são as duas piores seleções eliminatórias até aqui. Obrigação vencer, obrigação jogar melhor, até porque são os adversários, e depois finaliza o ano jogando fora contra a Venezuela, vai ser um jogo chato pra caramba, e depois recebe o Uruguai, também vamos ver qual o Uruguai bastante desfalque nessa data FIFA, mas são 2 jogos mais difíceis. É isso, pessoal, essa foi a minha análise, também um pouco dos jogos, um pouco também do trabalho do Dorival até aqui, e também uma análise individual de alguns jogadores. Peço para você deixar o seu like, se você viu até o final, muito obrigado mesmo por ter me aguentado cornetando a seleção. E não se esqueça também de deixar nos comentários sua opinião sobre esse trabalho do Dorival, sobre a seleção, sobre algum jogador. Espaço é livre para você cornetar à vontade. Muito obrigado mesmo por quem viu até o final. Tchau, tchau e até a próxima.